tristeza e dor, nunca mais. O grande rio da vida, claro como cristal, verei a face do meu mestre querido. Não há mais noite ali, nenhum calor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não, mais noite ali, nenhum calor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Bom dia! Ô glória! Meu Deus do céu, hein? Pega essa pressão, pessoal. Pega essa alegria. É bom demais, né? Com a voz... Você pega uma xícara pra mim, por favor? Opa! Com a voz de Júlia Vitória, a música clássica dos anos 90, anos... Meu Jesus, eu viajo essa música. Esses dias eu coloquei ela, fiquei correndo uma hora
só nessa alegria de saber que não haverá mais morte ali, não haverá dor. Aumente suas expectativas, Jesus está voltando, pessoal, Jesus está voltando. E a gente já sabe quando, a gente já sabe o que precisa acontecer para que ele volte. A gente só não sabe o dia ainda, mas a gente já sabe tudo que precisa acontecer para Jesus chegar. E hoje eu vou estar aqui com meu querido, amado amigo, pastor da Igreja no Cinema, Juliano Dias. Antes disso, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar uma velhinha aqui. Vou mostrar para vocês o meu cafezinho de hoje, tá? Ó. Esse aqui é o meu cafezinho de hoje. Aí, Varão. Ó, tem até um auxiliar aqui hoje. Ó, quem tá aqui. Bom dia, time. Fortalecendo Ó, a comunidade do café. obrigado. Esse aqui é um cafezinho chamado Ario. Café Ario. Esse filtro aqui, ó, ele é cônico. Normalmente aqui embaixo aqui o filtro ele é reto, né? Esse aqui é cônico. Então sempre quando você passar o café, você escalda o filtro, aí você tira o gosto de papel. Normalmente o bom é comprar esse filtro aqui, só comprar ele já papel natural. Aí aqui, ó, eu já deixo aqui em cima do richozinho aqui, ó. Ó. E vamos pro café. Bíblia na mesa, precisa ter um cafezinho. Então, sejam todos muito bem-vindos. A Alvina tá aqui com a gente. Tobi, Roberta, todos vocês de Pátio dos Alferes, a Jerusa, querida. Jura que o estoque tá aí? A Bárbara mandou, tá mandando salve aqui, ó. Acordaram agora, nossa, acordamos. Eu acordei agora há pouco. Eu tô com a cara amassada. A vida, a noite ontem foi muito maravilhosa. Foi uma noite gostosa. E sabia que coador de café foi inventado por uma mulher alemã chamada Melita? Aí, ó, viu? Caramba, é Melita, a tante Melita. Não sabia. Que é isso, hein? Então, pessoal, Curitiba sendo Curitiba. Tô sentindo falta daquele solzinho para tomar um sol lá fora. Deu pra ver, Patrick? A noite foi longa aqui, né? A prosa foi longa. Então, deixa eu eliminar a rinite do nosso meio. E com vocês, já vou adicionar aqui o Juliano Dias. Com vocês, Juliano Dias. Cadê o Ju? A Su tá aqui, o Carlos Franco, meu amigo, tá aqui também. A Fabi, oi Fabi. Muita gente querida junto com a gente aqui. E hoje a gente vai falar com Juliano Dias. Deixa eu ver se ele já entrou. Juliano, cadê você, Ju? Juliano Dias. Aqui, achei. Daqui eu não mereça, permanece assim. Bom dia! É nóis. Pegou a vibe já do começo aí, do teu tempo, aquela música? Ô, louco, me chamou de velho na cara dura. Na verdade, Boa você música. Você é pioneiro do evangelho em Guarulhos. Ô, louco, mano, que honra, hein? Aquilo ali é de manto de fogo, hein? Musiquinha Meu, do fogo. Aquilo ali, às vezes eu tô meio pra baixo assim, aquilo ali já me coloca no lugar de novo. Muito bom. E aí, como é que foi? Tá em Curitiba já? Voltou de São Paulo? Não, tô aqui em Guarulhos ainda. Tive que adiar a missão. Mas tamo lá, daqui a pouco a gente tá aí. Ansioso pra... Tá tudo certo por aí? Tá, naquela pegada lá da transição da igreja, da liderança da igreja aqui. Mas tá indo bem, tá indo bem. Tá Legal. tudo certo, cara. Agora não tem mais nada aqui, né? Já foi casa, até o carro da Rebeca eu vendi agora, por isso que eu tô demorando para voltar. Vou voltar a pé para Curitiba. Meu Deus. Eu agora queimei as carroças mesmo.
Sobrou nada. A casa tá alugada. Jesus. Para quem não sabe, Aí, pessoal, o Juliano se mudou para Curitiba de mala e cuia, sem muita, debaixo de uma palavra, sem muito sonho, mais palavra do que sonho. E a gente é muito grato saber que Deus ele envia ceifeiros certo para cada estação. E Juliano tem feito parte de uma organização chamada Igreja no Cinema, onde nós estamos literalmente refundando, ressignificando todo o conceito de igreja que já existiu no mundo. Eu creio que a igreja que a gente está fundando hoje não existe ainda. Nunca vi em lugar nenhum. É uma igreja que tem o coração para a cidade, tanto quanto para os santos. Normalmente a gente fica dividido. Ou uma igreja que está muito debruçado ao perdido, então tudo é pro perdido, e esquece dos encontrados. E algumas outras igrejas que só focam no encontrado, né? Se depender dela, Jesus vai levar mais uns 10 mil anos para voltar ainda, porque ela está pouco preocupada com a volta de Jesus. E nós temos buscado uma fórmula, um equilíbrio perfeito entre manter uma comunidade, a comunhão dos santos, onde nós temos segurança, dividimos a vida, vivemos os valores do reino, e uma cruzada de evangelização semanal, autossustentável, onde a gente toca a cidade e anuncia os valores do reino, prega o evangelho chegado entre nós. E o Juliano tem sido a chave de tudo isso aí, é o cara que virou a ignição de muita coisa disso. Então, é uma honra poder sentar com você hoje na frente da palavra e ser ministrado por você. Então, fique à vontade aí, Bíblia na mesa, evangelho sem agrotóxico, pode falar sem filtro, pode falar sem medo, porque a gente quer se aprofundar mesmo naquilo que a Escritura diz para esse tempo para nós. amém, mano. E a gente não combinou a pauta, mas a sua introdução tem muito do que eu gostaria de compartilhar com você e com a galerinha que está com a gente aí. E tem a ver com esse momento mesmo, cara. O momento da nossa missão, da união da nossa vocação, da união do nosso propósito. Com a missão que eu vim fazer aqui em Guarulhos, né? Eu te falei, eu vim, para quem não sabe muito sobre nós, assim, aqui em Guarulhos, eu fundei a comunidade junto com algumas pessoas aqui em Guarulhos, a Igreja no Cinema em Guarulhos, em 2017. E, bom, e nessa proposta de igreja que o Cal falou, foi o que me atraiu, né? Eu me converti há uns 20 anos atrás e trabalhava em shopping, e na madrugada, só para o pessoal entender, Cal, na madrugada de shopping eu andava lá 20 anos atrás, recém-convertido, né? Cheio de profecia, de ministério e tal, e eu falava, cara, tem que ter uma igreja dentro do shopping. E eu não imaginava que ia ser impossível. Como uma igreja tem condições de pagar um aluguel de uma loja no shopping que custa 30, 40, 50, 60 mil reais? Impossível. 18 anos depois eu encontrei a Igreja no Cinema, fui para Curitiba, encontrei o Cal, o Helder, e achei que ia ter que fazer curso pastoral, discipulado de 35 anos para poder trazer uma igreja para Guarulhos. E os caras falaram, não, mano, vai lá, você já é resposta na cidade, não precisa de nada. Só é assim que a gente acredita, assim que a gente faz. Faz tua igreja lá. 3, 4 meses depois a gente fundou a Inc. Guarulhos. 2 anos depois a gente ganhou de graça uma loja dentro de um shopping. E a visão de 18 anos se concretizou. E até hoje a Igreja no Cinema em Guarulhos é dentro de uma loja. Num shopping que a gente não paga nada de aluguel para estar lá. Então, e eu vim para cá porque Deus, de fato, falou comigo, com a minha esposa, porque existe um projeto não maior, mas um projeto importante, uma prioridade nessa comunidade. E ele me levou para Curitiba, para estar aí junto do Cal, junto dessa comunidade extraordinária que vive em Curitiba, para beneficiar a Igreja de Jesus na Terra. E eu preciso transicionar a liderança aqui e não é fácil. Isso tem me feito pensar, e é o que eu quero pôr na mesa aqui com você hoje, teologicamente falando também. Não é fácil, não é fácil. As pessoas estão apegadas à liderança, as pessoas estão apegadas à história que a gente viveu. E isso tem me feito pensar demais. Né? Uma das soluções que a gente pôs na mesa, porque assim, para a próxima liderança, é um peso, de repente, para o cara, dependendo de como ele se encontra, assumir uma comunidade e não dar certo. Falou, puxa, a gente chegou até aqui, daí agora eu assumo e eu tenho que carregar o peso, a responsabilidade de fazer ela dar certo e não fechar. Isso intimida o sucessor. Então a gente pensou, tá, então vamos pensar em mudar de nome e
e para tirar esse peso, começar um novo nome, uma nova comunidade, uma nova denominação. Mas isso Pressão. também não faz... Tira a pressão. Oi? Já tira a pressão que tem por trás. Isso, exatamente. Né? Fica menos pesado, começou tal. Mas, cara, isso também não faz tanto sentido para mim, Cal. Porque, assim, se a solução da igreja de Jesus fosse mais uma denominação, o evangelho, o país estava salvo. Eu fui pesquisar e eu encontrei um estudo de dezembro de 2019, e nesse estudo, a autora, que eu me esqueci o nome, peço desculpa aí para ela, se ela estiver aí, o IBGE, ela pegou um dado do IBGE que diz que a cada ano 14 mil novas igrejas evangélicas são fundadas no Brasil. A cada ano, 14 mil novas igrejas evangélicas são fundadas nesse país. Então eu fico imaginando que se a solução fosse mais uma denominação, então tudo bem, vamos lá, vamos seguir. Mas não é, né? Esse estudo também fala do crescimento dos evangélicos. Sei lá, parece que em 1970 a gente tinha 10% da população, menos que isso. Parece que em 2022 a gente vai cruzar a metade, a gente vai ser maioria no país já. E isso também fala para mim que mas não está melhorando o país, né? Mas não está melhorando a mensagem em si, assim, na grande maioria, na mesma proporção, pelo menos. Né? E aí, cara, eu fiquei refletindo sobre união e unidade. A diferença entre união e unidade. Porque na Bíblia eu não encontrei muito sobre união, sabe? Mas encontrei bastante a palavra unidade. E aí eu fui entender a diferença entre o conceito de união e unidade. União significa associação ou combinação de vários elementos semelhantes ou diferentes, com o intuito de formar um conjunto. Então, assim, eu fui pensar num exemplo e pensei no saco de batata. O saco de batata é um monte de batata unida dentro de um saco, que a finalidade é carregar batata. E unidade significa a qualidade do que é único e indivisível. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Isso é o conceito de unidade, o significado de unidade. Então, no exemplo da batata, Cal, o purê é a unidade. A união de elementos diferentes, no purê eu tenho a batata, eu tenho o leite, eu tenho o azeite, eu tenho a manteiga, eu tenho o sal, mas ele gera a unidade e ele carrega um propósito, que é alimentar, e ele é indivisível. Não dá para dissociar o leite do sal. E aqui a primeira coisa que eu queria pavimentar é isso, assim, união nem sempre vai gerar um bom resultado. E unidade sempre gera um benefício para alguém, algo indivisível, é mais forte, bem mais forte que união. Há diversidade na unidade, mas nem sempre há diversidade na união. Por exemplo, a Trindade. A Trindade é um exemplo típico, claro, bíblico e mais perfeito sobre unidade. São 3 pessoas diferentes, unidas de uma maneira única, com um propósito claro, estabelecido e que beneficia o outro, porque a Trindade não precisa de nada. A Trindade está bem satisfeita, obrigado. Não teria nenhum problema, não tinha que criar nada. Mas ela tinha um propósito. Um outro exemplo de que união necessariamente não significa diversidade não está na união, são os sindicatos, por exemplo. O sindicato dos professores dificilmente vai se unir com o sindicato das escolas para beneficiar, a melhorar a educação no país. Normalmente, o sindicato dos professores se reúne para melhorar a sua condição salarial. Tem união, mas o propósito é egoísta, é egocêntrico. E está tudo bem com isso, não é uma crítica ao sindicato. Só estou dando exemplo que a união das igrejas, por exemplo, se o benefício é ficar rico, então as igrejas se unem para fazer uma frente no Congresso para reduzir a carga tributária que já não paga, por exemplo. Né? Mas isso não significa necessariamente unidade. A união da igreja para a salvação do perdido talvez tenha características de unidade, mas união, enfim, é mais superficial do que unidade. E para mim, o que diferencia, Cal, um do outro é o propósito. Né? No caso da Trindade, que eu dei como exemplo, o propósito na criação da humanidade, o propósito eterno de Deus, aí vamos ter várias coisas, mas em princípio salvar a humanidade,
revelar o poder, as virtudes através do relacionamento, enfim, o propósito eterno de Deus. Relacionamento, manifestação de poder, amor, virtudes para a humanidade que ele criou. O benefício da unidade sempre é o outro. Já o benefício da união, nem sempre. O benefício da união é o egoísmo, o egocentrismo, que começa lá no Éden para mim, quando a serpente vira para Eva e fala, olha, come isso aqui, porque você vai ter um benefício. Vai conhecer o que é o bem e o que é o mal. E aí, para mim, caga tudo, cara. A partir daí, quando o foco, Adão e Eva tiram o foco de Deus, da suficiência, da origem de todas as virtudes, da origem de toda a provisão, e passa a olhar para si mesmo, daí a humanidade é uma sequência de decisões e de divisões e de pensamentos distorcidos, porque passam a pensar a partir de si mesmos, a partir de suas próprias necessidades, a partir de suas próprias vontades, e se esquecem de que o benefício é o outro. Um outro exemplo forte bíblico sobre isso é Babel, né? Ali em Gênesis 11:4, está escrito assim, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E aí Deus vem e fala, pode parar, vai, espalha tudo, sai, divide, dispersa cada um numa língua e, mano, vocês só estão fazendo besteira. Unidos, com um propósito errado no coração, vocês só fazem besteira. Mesmo a união, se o propósito estiver errado, só sai merda. Então, Deus dispersa, bota a língua em todo mundo e aí ele começa um processo missionário de usar Israel. E aí vai, né? Toda a história do Antigo Testamento, Israel sendo missionário de Deus na revelação das outras nações, mesmo quando estava escravo, na verdade, Deus estava mostrando para as outras nações que ele é o Deus verdadeiro, né? O caráter missiológico do Antigo Testamento aí. Israel sendo escravo nas outras nações e Deus revelando seu poder para as outras nações, para que lá na frente eles lembrassem do Deus de Israel e se curvassem a ele. É legal o caráter missiológico do Antigo Testamento, né? Uhum. E um outro exemplo, cara, do Antigo Testamento, né? E o outro exemplo da unidade que eu quero trazer da Bíblia é o dia de Pentecostes, né? Que é meio que o extremo oposto. Ali em Atos 2, a gente vê libaneses, gentios, israelenses, judeus e de todos os lugares e cumpre-se ali a profecia de Joel. E o Espírito é derramado sobre toda a carne e o Espírito faz as pessoas entenderem, diferente de Babel, o Espírito faz as pessoas entenderem no seu próprio idioma aquilo que estava sendo dito. Pedro chega, prega, 3.000 pessoas se convertem, são batizadas. E ali, para mim, começa o fundamento da unidade. E é aquela igreja de Atos 2, 46, 47, que fala que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Da mesa, Bíblia na mesa aqui, ó, fazendo merchan pro Cal. Com alegria e sinceridade de coração. Louvavam a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu vejo uma igreja, Cal, salvando pessoas sem fazer força. Eu vejo uma igreja em unidade de pensamento, a partir do Espírito derramado sobre toda a carne. Diferente de Babel, com unidade em Deus. O foco era Jesus aqui no capítulo 2. O foco era o que Jesus tinha acabado de fazer. Pedro estava falando, cara, vocês mataram ele, mas é dele que eu estou falando. É ele que nós estamos pregando. E aí o que eu acho lindo é que todas as nações, línguas diferentes, capacitadas pelo Espírito Santo, entendem no seu próprio idioma aquilo que estava acontecendo. 3.000 pessoas são salvas. E logo na sequência dessa narrativa, a igreja começa a crescer sem fazer força, sem fazer conferência, sem fazer propaganda, sem rachar, comendo, se encontrando no pátio do templo, no almoço, no café. Você ficou aí até tarde na tua casa, provavelmente com alguém resenhando. Essa igreja que eu acredito, cara, essa igreja carrega em si o poder, porque it's not about us. Isso não é sobre nós, é sobre Jesus. Não é sobre mim, é sobre ele. Não é sobre a minha necessidade, é sobre a necessidade do outro. E aqui ainda fala no 45, né, que a galera vendia o que tinha, porque não era admissível que houvesse falta.
naquela comunidade. Exato. E aí eu fico pensando, mano, será que é utópico nos dias de hoje a gente pensar numa unidade literal? Será que é possível essa unidade? Talvez seja impossível a gente imaginar um prédio com batistas, assembleianos, presbiterianos, universais, no mesmo prédio. Talvez seja, e talvez nem seja esse o propósito, nem seja essa a solução. Talvez isso seja de fato utópico. Mas será que isso é necessário também? Será que a gente talvez tivesse que pensar numa unidade baseada no propósito eterno? Será que a gente conseguiria, como Igreja de Jesus, focar no propósito eterno de Deus para a humanidade, focar na mensagem de Jesus e talvez trabalhar pela unidade da igreja de pensamento? Em João 17, ali ele vai falar, né, quando Jesus fala, preciso ir, assim como eu sou um, assim como eu sou um em Deus, Deus em mim, o Espírito, a unidade da Trindade na humanidade, a humanidade em nós, para que o mundo veja que nós somos um e nos reconheça. Será que a gente consegue, não sei se alterar nossa pregação, alterar nossa decisão de estilo de vida, nossa alteração de motivação para trabalhar a igreja mundial, ou pelo menos a nacional, ou pelo menos a de Curitiba, ou a nossa comunidade? Vou reduzir isso à nossa comunidade. Nós temos uma comunidade de unidade em Blumenau, em Floripa, em Curitiba e em Guarulhos. Trazendo para aquilo que eu e você podemos fazer, né, como membros da mesma comunidade da fé, como a gente impacta as nossas comunidades Guarulhos, Floripa, Curitiba, Blumenau, Itajaí, né? E aí eu fui pensar também em 1 Coríntios 1, 2. Eu já falei com você sobre isso, mas olha que legal esse versículo, cara. 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2. Paulo, que fundou Corinto, ele diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santos em Cristo Jesus e chamados para serem santos juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e também nós. Eu achei legal isso, cara. Paulo chamando assim, ó, ele fundou a igreja e ele chama a igreja que ele fundou da igreja de Deus, que está localizada numa cidade, como você disse, da nossa visão de ser resposta para uma cidade. Faltou o nome, mim, cara, aqui. Exatamente, mas será que precisa? Será que precisa de um nome, mano? Será que a questão da solução da unidade é um nome, é uma placa? Será que não está no nome a divisão? Será, mano? E olha que interessante. Talvez eu tenha uma resposta para isso aqui no pensamento sequente, no versículo 10 ainda do mesmo capítulo. Paulo diz o seguinte: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Cara, aqui eu acho que ele não está falando sobre a gente concordar se Adão tinha umbigo ou não. Eu acho que ele não está falando sobre concordar se o batismo é por aspersão, por imersão, se precisa batizar, se não precisa batizar. Para mim aqui está muito claro no contexto, cara, que ele está falando de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nascido virginalmente, carregando o pecado da humanidade, morrendo na cruz, carregando os pecados de todo mundo sobre si, vencendo a morte no terceiro dia e ressuscitando comigo e com você, dando exausia, dando poder de ser feito filho para aqueles que creem, para viver numa eternidade. Para mim ele está falando disso, dessa unidade. Porque o problema dessa comunidade sofre os mesmos efeitos do Éden ali da Eva, cara. No versículo 11, a resposta está na sequência do 11 e do 12. Diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. E olha aqui onde está a divisão. Com isso quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Até de Cristo os caras colocaram o nome assim. Então assim, eu sou da Renascer, eu sou da Universal, eu sou da Assembleia, não, eu sou batista, não, eu sou
eu sou presbiteriano, não, eu sou da Igreja no Cinema, não, eu sou do Cal, não, eu sou do Anderson Silva, não, eu sou do... Mano, talvez a unidade de pensamento não seja concordar sobre tudo, sabe? Talvez não seja concordar sobre assuntos que são periféricos à mensagem principal do Evangelho. Talvez o que Paulo está falando aqui sobre unidade de pensamento e de falar seja sobre o que é de fato a boa nova. Qual é a boa nova? Não é se a igreja é preta, não é se a igreja é branca, não é se a igreja é azul, se a igreja é na praça, é no cinema, sabe? Se é no prédio mais bonito do bairro mais nobre da cidade. É sobre a essência da mensagem do Evangelho. Qual é o Evangelho? Qual é a boa nova? O que nos uniu de verdade? E aí no 13 ele diz, acaso Cristo está dividido? De quem que ele está falando em todo o capítulo? Fui eu que fui crucificado por vocês? O foco aqui não sou eu, mano. O foco aqui não é minha denominação, o foco aqui não é a minha liderança, o foco aqui não são os meus seguidores, não é a minha reputação. O foco aqui é... Vocês foram batizados no Espírito, vocês foram batizados na morte e na ressurreição de Cristo. Essa é a verdade que transformou a vida de vocês. Só um minuto. E... Beleza. Jaqueta, algum lugar, não. Usei outro. A Aline precisa da chave do carro aqui. Foi mal. De boa. Estamos juntos aqui, pensando junto. Quero te ouvir também. Como é que a gente Meu muda Deus, isso, pai? você já tá aqui, ó, mexendo assim, ó, dentro de mim, mano. Meu Jesus amado. Cara, olha isso aqui, ó. Eu vi uma revista, que, se não me engano, tava vendo isso aqui, um amigo meu me deu isso aqui, Revista Renovação. Você já ouviu falar disso aqui? Une igrejas? Não. Une igrejas, eu acho. Se não me engano, é da Universal. Com o propósito de unir as igrejas, mano. Jesus tá voltando, velho. Os caras estão tomando a iniciativa de unir as igrejas, velho. Jesus vai voltar, mano. É o monopólio, o McDonald's querendo comprar os Burger King aí, mano. Pode ser. Na minha pureza eu quis crer que era uma esperança, mas você acabou de me trazer para a realidade. Vai que é, né? Vai que Jesus toca o coração do homem na velhice, né? Meu Deus, Jesus volta rápido, né? Porque... Mas a gente pode começar vendendo os templos deles, né? Daí... Puxa vida, hein? Já acaba com a metade da fome no país. Não, porque daí eles plantam todo o resto de igreja que falta no mundo ainda. Vender os templos deles. Pois é. Acabou. Aí dá pro ser universal. Aí se apropria do nome, né? Mas, mano, eu acho que aquilo que nos une é infinitamente mais forte do que o que nos separa. Porque todos nós, evangélicos, católicos, todo católico é evangélico, né? E todo evangélico é católico. A definição da palavra. Porque evangélico é aquele que crê no evangelho. O católico tem lá, todo o Novo Testamento, a Boa Nova está escrita lá na Bíblia dele. É. E o católico significa universal. Então, todo evangélico é universal porque Jesus salvou o universo. A nossa fé salva o universo, não salva só os evangélicos. É. Agora, tudo bem, nós não somos romanos, mas... Cara, eu creio que até com os católicos a gente tem que dar a mão e se unir no propósito de salvar os perdidos, cara. Você falou uma coisa forte no começo, assim. As igrejas vivem em dois extremos, né? As denominações. As religiões vivem em extremos. Um que está focado só no perdido e esquece o encontrado, como você mesmo disse. Ou que está só no encontrado ali. A igreja se tornou um presídio de segurança máxima, né? O diabo não entrar lá. E esqueceu dos perdidos, né? Então, como é que a gente equilibra isso e tira o foco daquilo que não é importante, daquilo que não nos uniu? Porque o que nos uniu foi Cristo e a revelação da Boa Nova, do Evangelho, Cristo ressurreto, o poder do Espírito derramado sobre nós. Isso que nos uniu, isso que me uniu com você, isso que me uniu com a INC no Brasil, isso que me uniu, isso que me faz sentar com o Batista, com o Assembleiano, com o cara da Universal, é Cristo. Não necessariamente a maneira como a gente cultua ele, não necessariamente da maneira do lugar onde a gente se reúne, não necessariamente se batiza ou não batiza. Isso é periférico. Romanos 15 também, Cal, é a conclusão, né, do livro que talvez você mais goste na Bíblia, que é o livro de Romanos. Paulo dá um show em Romanos, né? Paulo arregaça na teologia em Romanos, ele assim, cara, olha o que eu sei, se liga.
escreve Romanos 1, 2, 3, 4, até o 16. O cara destrói, ele mói na teologia ali. E no 15, penúltimo capítulo do Romanos, ele começa escrevendo para os fracos, né? Fala, ó, suportem as fraquezas aí de vocês, cara. Tem uma galera aí que não dá conta de entender tudo e tal. Então, tolerem essas pessoas. Né? No 5 e no 7, ele diz o seguinte, o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória aqui, mano, tá clara. A motivação é Cristo e a glória é do Pai. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo aceitou vocês, diferentes como vocês são. A fim de que vocês glorifiquem a Deus. Mano, a igreja tem que se unir para a glória de Deus, não para a glória da sua denominação, não para a glória do seu líder, não para a glória da sua cidade, mas é para glória, nem para a glória do seu país, é para a glória de Jesus, cara. A gente esqueceu isso. De tão simples parece óbvio, mas é tão difícil de executar isso. Eu não sei se você já viu isso, mas olha, isso é muito comum, viu? Aqui em Guarulhos. Talvez não seja aí em Curitiba, mas aqui de onde eu sou, você já viu um almoço em que senta assim, ó, você é convidado para almoçar na casa da sua família. Daí, tem lá no almoço, o teu irmão, ele é da Batista e você é da Presbiteriana, ou da Assembleia. Daí tá lá, você e sua esposa, não é o seu caso, tá? Eu tô usando você como exemplo. E tá lá o irmãozinho da Assembleia, irmão com a esposa dele, e na mesma mesa tá sentado um casal, do cunhado, que o cara é cismado com crente, cara. O cara fala em crente pra ele, o cara já vai começar a falar de crente. E o cara provavelmente tem razão. Fala que é pastor, o cara fala, pastor, cara, eu já ouvi falar umas histórias aí. Provavelmente esse cunhado que tá ali, vendo a conversa dos dois casais cristãos, tem razão para estar com o pé atrás com o crente. Você concorda ou não? E aí o cara tá ali sentado vendo dois crentes discutir doutrina, velho. O almoço inteiro. Não, porque a minha doutrina é essa, que a doutrina é certa, que a doutrina é errada. E o cara que tá ali, já ressabiado com o evangélico, com o cristão, tá só reforçando o preconceito que ele tem. E aí o cara olha pro relógio e fala, mano, quando que hora você vai acabar esse almoço, hein, velho? Daí eu fico imaginando o Paulo aqui, ó, depois de ler Romanos 15, 5 a 7, o que ele faria nessa mesa de almoço? Provavelmente ele falava, mano, se você ler ali depois do 14 pra frente, Paulo tá falando, cara, eu fui vocacionado pros de fora, velho. Eu sou vocacionado pra gentil. Paulo tá contando, ó, eu fui pra Espanha, eu vou pra Roma, mas quando eu passar em Jerusalém, eu vou pegar uma oferta lá, porque eu vou pra Roma, porque tem na Espanha, porque eu fui na Macedônia. O cara tá pensando o tempo inteiro em como salvar os caras que estão perdidos e cuidar também dos que estão encontrados. Se Paulo estivesse nessa mesa desse almoço, aí ele fala pro cara, mano, vamos falar assim, ó, pega ali um arrozinho pra mim, deixa... Oi? Paulo ia falar, cara, você mexeu com os meus agora. Mano, deixa eu dar atenção pra esse cara aqui, ó. Fala aí, mano, e aí, vamos falar sobre economia, vamos falar sobre política. O que você faz? Como é que eu posso te ajudar? Você tá magoado com o pastor aí, né? Você não gosta de crente, né? Pois é, mas também não gosto, velho. Também não gosto de crente, eu gosto de filho. E você é filho, sabe? Paulo estaria cagando e andando para a doutrina e com certeza viraria as costas pro religioso ali e daria atenção pro cunhado, veja a hora de acabar o almoço para parar de ouvir falar de religião. Ali em Romanos 15, cara, ainda, do 14 para frente, Paulo deixa claro que ele é focado nos caras que são fora do sistema, né? Ele fala no 12, lá no capítulo 12, ele fala, não se conformem com esse mundo, assim. Tudo que é sistema, eu acho que Paulo pisou em cima e cagou em cima do sistema e falou, tô cagando e andando pro sistema, tô cagando e andando pro judeu. Pra doutrina. Meu foco é dedicar minha vida. Eu vou me gastar e me deixar gastar. Vou pegar barco. Eu tava vendo a tua live com o Nuno. Legal aquilo ali que ele falou, né? Não tô pouco me lixando pra minha vida, cara. Eu sei meu propósito. Meu propósito é fazer Cristo conhecido e glorificar Jesus. Glorificar Deus, né? Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, todo lugar onde eu vou é sobre salvar vidas, é sobre glorificar o nome de Deus através das minhas ações, da minha denominação, da minha iniciativa.
E ele fala no versículo 18 ali, cara, é sobre o poder da ressurreição que habita em mim. Ele cita também depois ali, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele fala assim, cara, olha para o que eu faço, velho. A minha pregação é a minha vida. A minha pregação, o que eu falo, eu vivo. É. Não é sobre nenhuma outra motivação corrompida. E eu carrego em mim a responsabilidade de seguir fazendo o que Jesus fez. E Jesus não ficou rico. E Jesus Jesus focou em 12 pessoas, pregou para a multidão de vez em quando, mas salvou o mundo inteiro. Então, não é sobre o que eu quero fazer, é o que precisa ser feito. Heróis não fazem o que querem, né? Heróis fazem o que precisa ser feito. Exato. E quando o sistema está em primeiro lugar, você nunca vai fazer o que precisa ser feito, né? Você joga para a torcida, você não joga para a necessidade do outro. Então, de fato, mano, a gente tem que rasgar com o sistema. Paulo fala também ali no versículo 30 e 31, ele pede oração para os caras. Ora por mim, mano, porque eu vou apanhar. Eu vou apanhar. Vou chegar em Jerusalém, eu vou apanhar, mano. Eu vou chegar em Roma, eu vou apanhar. Mas eu quero chegar aí na Espanha. Mas ora por mim, porque não é fácil. Mas eu não vou parar também por causa disso. E Muito ele é incomodado, né, cara? Eu vou terminando aqui. Depois se você ler o 16, quando ele acaba Romanos, o cara só dá honra para os outros, viu? Eu nem tinha reparado no 16, cara, mas deixa eu ver o que tem aqui para o final do 16, para encerrar aqui. E aí o cara só dá honra para os outros. Saúde em fulano, saúde em ciclano, saúde da igreja de tal, saúde da igreja de onde, saúde do mano lá, saúde... Então, mano, eu só queria, assim, pensar com você, introduzir a nossa conversa para a gente continuar depois aí em Curitiba, sobre o que a gente vai fazer para... Porque o que a gente só controla o que a gente pode fazer, né? A gente não pode responder pelos outros, mas o que eu e você e a galera que está assistindo pode fazer para trabalhar pela unidade, pelo menos de pensamento, de resgate, de propósito. Amém. Da nossa comunidade. É interessante que anos atrás a gente fez uma campanha chamada Corrupção Começa em Casa. E isso me faz entender que família está acima do governo. E todo governo corrupto é fruto de uma família quebrada. Um governo que saiu de uma família, que é produto de uma família funcional, é um governo justo. Porque a gente xinga a pessoa que está lá no governo, mas esquece que, na verdade, meu filho pode ser o próximo governador. O Lula, ele é filho de alguém. E o cara que ele se tornou é reflexo do pai que ele não teve. Ou teve e ensinou ele a ser como ele é. E aí, o que me faz pensar? A família está acima do governo. O governo não vai fazer nada além do que uma família pode fazer. Por isso que família antecede o governo. Antes de existir governo, existia uma família na Terra. Então, nunca o governo vai ditar as regras da minha família. Nunca, nunca. Minha família é acima de todo o governo. O governo ele já é uma vítima da lógica humana, né? Aquelas mulheres do Conselho Tutelar que fazem leis tolas sobre adolescentes, sobre crianças, as leis ignorantes hoje que estão sendo escritas sobre a lei da palmada, lei disso, lei daquilo, são pessoas que já são vítimas de uma família que não tiveram. E o que me faz entender isso? Que quando a gente fala em reforma nacional, nós não estamos falando que nós vamos consertar o mundo. Nós estamos falando que nós precisamos organizar a igreja. A igreja está acima do mundo. A igreja é a esperança do mundo. E a gente não vai mudar nada no mundo que não esteja organizado dentro da comunidade da comunhão perfeita, da comunhão dos santos. E é interessante que você começa dizendo que são 14 mil novas igrejas todos os anos. Todos os anos, isso? Sim, todos os anos. No Brasil. Em média. Dado do IBGE. Só no Brasil, dado do IBGE. E aí é o seguinte, primeiro a gente tem que comemorar. Se tem 14 mil, é Jesus no Brasil. Sim. Só que o ponto é o seguinte, Jesus está dizendo assim, a igreja vai crescer. E vocês não contam com isso. A tal ponto que Neuza Etioca, ela diz, o problema é que a igreja no Brasil, ela cresce se fragmentando. Ela cresce e quebra. Cresce o molho se dilui, né?
Em vez de engrossar. Isso, se dilui, fica aguado. E aqui, eu fico pensando, né? Cada 3 igrejas que eu conheço, 2 se dividiram. Por isso que ela nasceu outra. Pega as igrejas assim que você conhece mais profundamente, como é que ela surgiu. É sempre um pau que deu dentro da igreja. E um pastor sai, aluga outra garagem na esquina e faz outro culto. Só que aqui a gente precisa entender que é assim, vai ser assim. Só que é um problema de unidade. Porque Isso, esse é o ponto. eu gostei ali, ó, que 1 Coríntios você leu, ele diz, antes sejais inteiramente unidos. Unidos fala de união ou unidade? Se é união, então seria reunidos. É isso aí. A união reúne, a unidade une. E ele fala isso aí. assim, antes sejais inteiramente unidos, não é para ser reunido. E aí, eu tenho uma definição muito pessoal minha, o dia que eu entendi isso, e é com isso que eu me movo o tempo todo, que união é todo mundo junto. Não interessa o que você está sentindo, mas você tem que estar aqui. Que é a característica de uma tribo indígena. Uma tribo indígena, o índio não tem direito de sair dela. Por quê? Porque você pertence, você é propriedade. Então, dane-se o que você está sentindo. Sim. O problema é teu, as rejeições que você carrega. O problema é teu, o machismo que você sofre. Cala a boca e continua vivendo que você é dessa tribo. Então, dentro de uma tribo, a gente tem as pessoas que elas pertencem, mas elas se anulam para pertencer. Né? Mulheres que são enterradas vivas quando são encontradas em adultério. Várias histórias macabras que acontecem dentro de uma tribo indígena. Só que isso é união, eles estão em união. Qual que é a união? A união, o que você sente está em último plano. Aonde você está em primeiro plano. Porque você é posse. Isso aí. Agora, unidade é todo mundo espalhado, mas sentindo a mesma coisa. União está todo mundo junto, sentindo coisas diferentes. Unidade está todo mundo espalhado, sentindo a mesma coisa. E aí aqui, Paulo ele fala em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cara, esse versículo aqui, ele tá apontando que é o sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento. Não é um. É isso aí. Porque disso, mano. Jesus teve... Isso devia botar todos nós de joelhos, cara. E pedindo perdão, velho. Perdão pelas merdas que a gente discutiu e pelo tempo que a gente jogou fora por conta de besteira, né? Isso devia botar a igreja das denominações de joelho. E aqui é o ponto. O sentimento, ele não tem teologia. Boa. E a gente é ligado no sentimento. Amor não tem definição teológica. O amor é o sentimento. E quando esse texto ele fala, tendo em vós o sentimento, Jesus tinha um sentimento que ele inaugurou na geração dele que os outros não tinham. Que era o amor. Ele era nascido do amor. As pessoas não. Ele era nascido do amor. Na sua geração, Jesus era o único que era nascido do amor. As pessoas tentavam amar sem poder amar. Sem ter o poder do amor nelas. E aqui, a igreja ela precisa dar um passo atrás e ressignificar o sentimento. Por quê? Porque todos os nossos sentimentos são orientados pelo nosso pensamento. Então, eu sinto o que eu penso. Por isso que a gente se divide o tempo todo. Porque fulano crê no batismo, mas eu não creio. E aí o pensamento que eu não creio no batismo na água gera em mim um sentimento que sai do amor. Eu saio do amor. Porque eu falo, não. Isso não aguento. Isso não... Por exemplo, você citou um ponto bem chave aqui. A maior estupidez de um evangélico é dizer que um católico não é cristão. Então ele fala, nós cristãos e os católicos. Não, cara, não. Quando você fala isso, um católico ele sai do amor. Você divide um sentimento. E aqui que a gente precisa dar um passo atrás, voltar nessa reforma nacional. E eu gosto muito dessa da sua bandeira, quando você fala assim, cara, é a igreja de Florianópolis, é a igreja de Guarulhos, é a igreja do Boqueirão, é a igreja da Avenida Brasil,
É igreja, se tiver 8 igrejas na Avenida Brasil, vai ser a igreja da Avenida Brasil Norte, da Brasil Sul. Por quê? Porque a igreja ela só está num lugar, mas ela não é aquele lugar. É isso aí. Nós somos a igreja de Curitiba. Não sou eu que sou da igreja de Curitiba. Eu sou a igreja em Curitiba. Por isso que quando nós fomos procurar o nome igreja no cinema, a gente ia ser um monte de nome. Até que alguém parou e falou assim, cara, mas o que é igreja no cinema? E a gente falou, é a gente no cinema. Isso aí. E aí surgiu igreja no cinema. Por quê? Porque quando a gente sai do cinema, volta a ser cinema. Só a igreja quando a gente está lá dentro. Isso foi o que me mais chamou a atenção no discurso quando eu conheci vocês. E aqui é o ponto, a igreja no cinema. Hoje a gente é a igreja no Água Verde. Amanhã a gente podia ser a igreja no centro. A igreja na Rocinha. É o que Paulo falou lá em 1 Coríntios 1:2, né? A igreja de Deus que está em Corinto. Está em Corinto. E aí eu olho dessas 14 mil igrejas, no mínimo, 9 mil igrejas abriram saindo no facão. Deu 9 mil tretas para ter 9 mil novas igrejas todos os anos. Sabe por quê? Porque na vida, olha que interessante, quando você pertence a uma família, você nasce, aí você caminha em união com a sua família. Por quê? Porque você não tem escolha. Você é criança, não interessa se você odeia seu pai, se você não gosta do trabalho da sua mãe. O fato é que você pertence a uma família não pelo que você sente, você pertence por quem você é. Você é dessa família e ponto final. É isso aí. Então, o que começa uma família é a união. Mas a única coisa que sustenta uma família é a unidade. Por quê? Porque essa batata, um dia ela vai casar. E aí eu permaneço com meu pai baseado em quem eu sou, não no que eu sinto. Mas quando eu casei com a Aline hoje, eu mantenho conectado com meu pai pelo que eu sinto, não por onde eu estou. Porque se o meu pai, desprovido de um sentimento, olha para quem eu sou e no que eu me tornei hoje, ele vai dizer que eu fui mal educado. Ele vai dizer, cara, você esqueceu de mim, você só vem a cada 3 anos aqui me ver no asilo, você não liga para mim, você não manda cartas todo mês. Só que hoje, eu estou 9 anos vivendo longe do meu pai. 9 anos. E eu não ligo para ele 2 vezes por ano. Não ligo. Por quê? Porque existe um sentimento que é tão suficiente que quando eu chego lá, ele dá um sorriso no rosto. Ele não tem um sentimento de traição. Ele não tem um sentimento de, cara, você me abandonou. Não, não tem. Por quê? Porque hoje eu virei parente dele, saí da família, eu era família sendo em união. Fui emancipado a parente. Por quê? Promovido a parente, eu criei a minha família. E quando eu me tornei parente, a única coisa que sustenta eu com meu pai hoje é um sentimento. E por que a gente não pensa assim com a igreja, cara? Por que quando um pastor sai da igreja, a gente não emancipa ele, dizendo assim, ó, você estava em união hoje, porque você vinha em todos os cultos, você sempre estava cantando aqui com a gente, você estava... Só que hoje a gente quer te promover. E hoje a gente quer te emancipar. E hoje você não tem mais um compromisso de união com a gente. Por isso não precisa reunir com a gente. Mas você tem um compromisso de unidade com a gente. Então, onde você for, estamos. A sua igreja é a nossa igreja. Só que é uma relação de sogro. É uma relação assim, ó. O dia que você precisar leite para teus filhos, você tem origem. Você sabe para quem ligar. Só que eu não vou levar leite para teus filhos. Esse é um compromisso seu. Eu sou um plano B. Nós, como igreja, em Curitiba, nós estamos sonhando em desenhar uma estrutura de igreja onde exista uma plantação de igreja. Que é uma plantação do quê? Plantar significa emancipar. É terminar unido pelo sentimento. Começar unido pela relação, pela união, mas terminar sobrando um sentimento. E esse sentimento, ele é adenominacional. Esse sentimento não é pentecostal. Esse sentimento não é batista. Esse sentimento abaixa as placas.
Isso. As placas, elas boicotam o nosso sentimento e a gente precisa pôr abaixo as placas. A gente precisa colocar uma igreja em Guarulhos, tirar a placa e falar agora o que vocês precisam mais. Não precisamos mais nada. Então, vai, avante. É isso. Deus plantou vocês lá. Uma consciência de função também, né, Carl? Assim, a Paulo fala também, né? Um plantou, outro regou, o outro... Existe uma função também, né, cara? Existe um tempo para cada coisa. Você imputou em Guarulhos, a Igreja no Cinema de Curitiba conectou Guarulhos, ativou Guarulhos. Guarulhos cresceu e hoje está num momento de emancipação, talvez. Uhum. E tá tudo bem. A gente não precisa se dissociar para continuar crescendo, né? Exato. Então, talvez é uma função, né? E a gente tem que se contentar com essa função, com essa missão. E é tão maravilhoso, por quê? Porque quando uma igreja é emancipada, hoje eu não falo mais com meu pai de pai para filho. Não falo mais com meu pai de pai para filho. Eu falo com meu pai de pai para pai. É isso aí. Eu Muito sou pai. bom. Meu Igual, pai não é mais meu pai. Meu pai se tornou meu parceiro, meu irmão. No reino celestial, meu pai já era meu irmão. Só que na vida humana, eu falava sempre de pai de filho para pai, filho para pai. Só que hoje eu sentia a batata assar. Hoje eu acordei de madrugada já para cuidar do meu filho. Hoje eu corri no hospital já com meu filho. Hoje eu já olhei para as contas e olhei para trás e falei, cara, não vai fechar a conta. O que eu faço agora? E aí isso elimina um monte de conversinha fiada que eu estaria falando com meu pai, que hoje eu não falo. Por quê? Porque eu falo de pai para pai. Isso. Sabe? Eu sonho o dia que uma igreja ela sai debaixo de mim e eu não falo mais de pai para filho com o pastor da INC, de lugar nenhum. Eu falo de pai para pai. E aí é outro nível, é outra pauta. A gente conversa outros assuntos. Só que tem o período que eu vou falar de pai para filho. É um filho na fé, é um filho plantado. E aqui que a gente errou. Porque normalmente nesse processo de expansão do reino de Deus, a gente primeiro planta para emancipar. A gente começa errado. Isso. Contrato de expectativa, né? E aqui a gente É a tem que solução para isso. Voltar um passo atrás. Eu preciso emancipar e o dia que ele está na idade madura, eu planto ele. Plantar significa, meu filho cresceu dentro de casa, começou a ter vida própria, começou a ter emprego, começou a ter uma economia própria, mas um dia ele casa. Quando ele casou, ele criou uma nova matriz. E aqui a gente precisa plantar. Falar, não. Agora você saiu de baixo. Só que plantar significa você vai arrumar outra casa. Você vai arrumar outra finança. Você não vai fazer um puxadinho no fundo da casa do meu pai. Você não vai usurpar o que eu tenho. Você não vai usar o meu caixa para fazer a sua igreja. Não. E aí é mais simples, acho que é mais honesto. É isso que os pastores que saem de uma igreja esperariam, no mínimo. Né? Você serve 5, 8 anos numa igreja e quando você sai, você só fazem assim para você. E falam, ó, se usar o nome ainda, tá roubando. Aí você fala, não, como que eu tô roubando? 8 anos era para eu vestir a camisa aqui. Agora eu saio usando o nome e tô roubando. Tá caindo minha live aqui, falta 50 segundos. Eu vou derrubar ela e já volto com você. Beleza, mano. Só um minuto.